E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais sinistros da história da humanidade: as epidemias. Desde os tempos antigos até os dias modernos, essas crises de saúde pública têm moldado a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos uns com os outros. Doenças que se espalharam como fogo em palha seca, dizimando populações inteiras e deixando cicatrizes profundas na civilização. A peste bubônica, a gripe espanhola e muitas outras, cada uma com suas próprias histórias de horror e resiliência. Preparem-se para uma viagem tensa e perturbadora, porque vamos encarar de frente a fúria invisível dos vírus e bactérias que moldaram nosso passado. Vamos explorar como essas epidemias começaram, como se espalharam e como a humanidade lutou para sobreviver. Mas antes de começarmos nossa jornada macabra, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Assim você fica por dentro de todas as histórias e fatos intrigantes que vamos compartilhar. Ao longo dos séculos, a raça humana se deparou com inimigos invisíveis. Esses patógenos não discriminam, atacando ricos e pobres, jovens e velhos, sem piedade. Inimigos silenciosos que trouxeram o caos e a destruição, desafiando nossa compreensão e resiliência. Cada surto trouxe consigo um novo conjunto de desafios, forçando a humanidade a se adaptar e inovar. Doenças que testaram nossa capacidade de adaptação, sobrevivência e busca por soluções. Desde as primeiras quarentenas até os avanços na medicina moderna, cada passo foi crucial na luta contra essas ameaças invisíveis. Mas, em meio ao caos, também testemunhamos a genialidade humana. A ciência e a medicina avançaram a passos largos, muitas vezes impulsionadas pela necessidade urgente de encontrar curas e tratamentos. A busca incessante por respostas, a coragem dos que lutaram na linha de frente e a esperança que nos impulsionou a superar a adversidade. Médicos, enfermeiros e cientistas dedicaram suas vidas para salvar outras, muitas vezes arriscando a própria saúde. E para começarmos nossa lista de horrores epidêmicos, vamos falar do terror que assolou o mundo por séculos: a varíola. Esta doença devastadora não só causou milhões de mortes, mas também levou ao desenvolvimento de uma das primeiras vacinas, mudando para sempre o curso da medicina. Imaginem só, pessoal, século XVIII, Europa em polvorosa. As ruas movimentadas, os mercados cheios de vida, mas também de medo. O ar estava carregado de incerteza e pavor. Uma doença terrível assola a população. Não havia escapatória, e o desespero era palpável. As famílias se trancavam em suas casas, tentando evitar o inevitável. Sua marca registrada? Pústulas horríveis, que deixavam a pele marcada para sempre, se é que a pessoa sobrevivia para contar a história. Essas cicatrizes eram um lembrete constante do sofrimento e da dor. Essa praga era a varíola, um vírus implacável que aterrorizou a humanidade por mais de 3.000 anos. Desde os tempos antigos, a varíola era uma sombra constante sobre a civilização. A varíola era transmitida pelo ar, através do contato com pessoas infectadas ou objetos contaminados. Era quase impossível evitar o contágio, e a propagação era rápida e devastadora. Uma vez dentro do corpo, o vírus se multiplicava rapidamente, causando febre alta, dores de cabeça lancinantes e vômito. Os sintomas iniciais eram apenas o começo de um pesadelo que estava por vir. E aí vinha o terror: erupções cutâneas por todo o corpo, que se transformavam em bolhas cheias de pus. Era um sofrimento atroz. As pessoas se contorciam de dor, e a visão das bolhas era aterrorizante. A taxa de mortalidade, assustadoramente alta, chegando a 30%. Em algumas regiões, a mortalidade era ainda maior, devastando comunidades inteiras. Para se ter uma ideia, a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas só no século XX. A escala da devastação era inimaginável, e o impacto na sociedade foi profundo.
Era como se a Dona Morte estivesse sempre à espreita, pronta para levar suas vítimas. A presença constante da morte criou um clima de medo e resignação. E o pior, ninguém sabia como combater a doença. A ignorância e a falta de conhecimento científico tornavam a luta contra a varíola ainda mais desesperadora. Na época, a medicina ainda engatinhava e as pessoas recorriam a métodos bizarros e ineficazes, como sangrias e sanguessugas. Imaginem o desespero. Esses tratamentos não só eram inúteis, como muitas vezes agravavam o sofrimento dos pacientes. Mas, em meio ao caos, surgiu um raio de esperança: a vacinação. A ideia de que uma simples inoculação poderia prevenir uma doença tão terrível parecia quase milagrosa. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner observou que as pessoas que contraíam a varíola bovina, uma versão mais branda da doença, não desenvolviam a varíola humana. Essa observação simples, mas brilhante, foi o ponto de partida para uma revolução na medicina. Jenner teve uma sacada genial. Ele coletou pus de uma ferida de varíola bovina e inoculou em um garoto saudável. A coragem e a visão de Jenner abriram caminho para uma nova era na luta contra as doenças infecciosas. E não é que deu certo? O garoto desenvolveu uma forma leve da doença e ficou imune à varíola humana. Tinha nascido a vacina. Esse momento marcou o início de uma nova esperança para a humanidade. O garoto desenvolveu uma forma leve da doença e ficou imune à varíola humana. Tinha nascido a vacina. A descoberta de Jenner foi um marco na história da medicina. A descoberta de Jenner revolucionou a medicina e abriu caminho para a erradicação da varíola. Sua contribuição foi inestimável e seu legado continua a inspirar cientistas e médicos até hoje. Mas o processo foi longo e árduo. A implementação da vacinação em massa enfrentou muitos desafios, desde a resistência da população até a logística de alcançar áreas remotas. Foram necessárias décadas de campanhas de vacinação em massa para finalmente derrotarmos esse inimigo invisível. A colaboração internacional e o esforço incansável de profissionais de saúde foram cruciais para o sucesso dessa empreitada. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada. Esse foi um dos maiores triunfos da ciência e da saúde pública, um testemunho do que a humanidade pode alcançar quando trabalha unida. Uma vitória épica da ciência e da humanidade. A erradicação da varíola é um lembrete poderoso do potencial da ciência para transformar o mundo. Mas a história da varíola serve como um lembrete aterrorizante. A ameaça de pandemias é real e constante. A vigilância e a preparação são essenciais para evitar que novas doenças devastem a humanidade. A varíola pode ter sido erradicada, mas outros vírus e bactérias continuam à espreita, prontos para desafiar nossa saúde e nossa sobrevivência. A luta contra as doenças infecciosas é uma batalha contínua. Por isso, é fundamental investir em pesquisa científica, fortalecer o SUS e, principalmente, combater a desinformação. A ciência e a educação são nossas melhores defesas contra as ameaças à saúde pública. A história da varíola nos ensina que a união, a ciência e a informação são nossas armas mais poderosas contra as pandemias. A colaboração global e o compartilhamento de conhecimento são essenciais para enfrentar os desafios de saúde do futuro. E essa é uma lição que jamais podemos esquecer. A história da varíola é um testemunho do poder da ciência e da determinação humana e deve servir como inspiração para as gerações futuras. Caraca, pessoal! Que história sinistra, né? A gente nem imagina o quanto essas histórias moldaram o mundo em que vivemos hoje. A varíola deixou uma marca profunda na humanidade, uma cicatriz que nos lembra da nossa fragilidade diante do poder invisível dos vírus. Foi uma doença devastadora que afetou milhões de pessoas ao longo dos séculos, mas também nos mostra a força da ciência, da colaboração global e da determinação humana em superar os desafios mais assustadores.
É de arrepiar, né? A erradicação da varíola é um testemunho do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos. Mas é importante a gente conhecer essas histórias, para entender a importância da vacinação e das medidas de saúde pública. Sem essas campanhas, muitas vidas teriam sido perdidas. Afinal, a história nos ensina que a prevenção é sempre a melhor arma contra as pandemias. Medidas como quarentenas e vacinação são essenciais para proteger a sociedade. E aí, o que vocês acharam dessa viagem no tempo? É fascinante ver como o passado ainda influencia o presente, né? Deixem nos comentários as suas impressões e sugestões para os próximos vídeos. Queremos saber o que vocês acham e quais temas gostariam de ver. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio.